Olá, muito boa tarde. Em cada semana recordamos neste programa da Igreja Católica as propostas que o Concílio Vaticano II deixou para a Igreja. Hoje a nossa convidada é a teóloga Teresa Messias, com quem conversaremos depois de lhe mostrar as notícias que marcam a atualidade religiosa. O Papa Francisco tomou posse da Catedral da Diocese de Roma, a Basílica de São João de Latrão. Antes, na oração mariana do meio-dia, no Vaticano, desafiou os católicos à coragem. Na oração, que substitui o tradicional Ângelus durante o tempo pascal, Francisco pediu aos católicos que não tenham receio de viver a sua fé. Non dobbiamo avere paura di essere cristiani e di vivere da cristiani. O segundo domingo do tempo pascal foi declarado por João Paulo II Domingo da Misericórdia, facto que não passou despercebido no discurso do Papa Francisco, que o associou ao dom da paz, prometido por Jesus aos apóstolos a quem apareceu depois da ressurreição. Noi dobbiamo avere questo coraggio di andare e annunziare Cristo risorto, perché Lui è la nostra pace. Lui ha fatto la pace col suo amore, col suo perdono, con il suo sangue, con la sua misericordia. Horas depois, o Papa tomou posse da Basílica de São João de Latrão, a catedral própria do Bispo de Roma. Um momento onde lembrou que os homens são importantes para Deus, independentemente dos pecados que tenham cometido. Per Dio noi non siamo numeri, siamo importanti, anzi siamo quanto di più importante Egli abbia, anche se peccatori siamo ciò che gli sta più a cuore. Forse qualcuno di noi può pensare il mio peccato è così grande, la mia lontananza da Dio è come quella del figlio minore della parabola, la mia incredulità è come quella di Tommaso, non ho il coraggio di tornare e di pensare che Dio possa accogliermi e che stia aspettando proprio me. Ma Dio aspetta proprio te. Ti chiede solo il coraggio di andare a Lui. Francisco revelou depois exemplos da sua própria experiência pastoral, insistindo que não há limites para o perdão de Deus. Quante volte nel mio ministero pastorale mi sono sentito ripetere: Padre, ho molti peccati. E l'invito che ho sempre fatto è: non temere, va da Lui, ti sta aspettando. Lui farà tutto. Quante proposte mondane sentiamo attorno a noi, ma lasciamoci afferrare della proposta di Dio. La sua è una carezza di amore. Com a tomada de posse da Basílica de São João de Latrão, a que se chamava antigamente a entronização, fica concluída a iniciação do Papa ao seu ministério de Bispo de Roma. No início da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Policarpo recordou a surpresa provocada pela eleição deste Papa e as interpelações que coloca a toda a Igreja. O novo Papa tem sido uma autêntica surpresa, mesmo para aqueles que o elegeram, como é o caso de Dom José Policarpo, que esteve presente no conclave. A sua atenção aos pobres e a antecipação de reformas na Igreja são algumas das linhas do pontificado de Francisco que agradam aos bispos portugueses. Logo no início falou-nos da importância da ternura na nossa relação pastoral, dá um lugar privilegiado aos pobres, aos marginalizados, a todos os que sofrem. Foi muito claro ao afirmar que o modelo de igreja que o atrai é uma igreja pobre ao serviço dos pobres. A simplicidade e ternura com que Francisco tem surpreendido tudo e todos pode e deve ser uma fonte de inspiração para os sacerdotes portugueses. Também nas nossas estruturas diocesanas há muito que mudar, à luz dessa prioridade pastoral da Igreja. Dom José Policarpo falava no início da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, onde revelou que o Papa lhe fez um pedido especial depois de ser eleito como sucessor de Pedro.
Papa Francisco pediu-me 2 vezes que consagrasse o seu ministério a Nossa Senhora de Fátima. É mandato que posso cumprir no silêncio da oração. Mas seria belo que toda a Conferência Episcopal se associasse à realização deste pedido. Aguardo sugestões. Maria guiar-nos-á em todos os nossos trabalhos e também na forma de dar cumprimento a este desejo do Bispo de Roma, o Papa Francisco. Na reunião do Episcopado Português, a decorrer em Fátima até quinta-feira, os bispos vão pronunciar-se sobre a família e retomam o projeto de repensar a pastoral da Igreja em Portugal. Agora mostramos-lhe um musical que quer homenagear um Papa, João Paulo II. O musical Alegria da Fé. A alegria da fé, a felicidade, a harmonia e o entusiasmo. São estes os adjetivos que melhor caracterizam o musical realizado pelos jovens da Boa Nova. Pretendem transmitir a mensagem de Cristo de uma forma apelativa, com cor e luz. Começou com uma brincadeira numa apresentação de um livro que eu pedi, era sobre a felicidade, e eu pedi que os jovens realizassem, durante 15 minutos, representassem com objetivo e com essência no Evangelho sobre a felicidade. E depois vi que havia pés para andar e para anunciar o Evangelho desta forma, com nova cor, com novo método, com novo ardor, falar das verdades, cativar os jovens de uma forma diferente de anunciar a beleza da boa notícia que é o Evangelho. Apresentado no Dia Mundial da Juventude, este espetáculo tem como objetivo homenagear o Papa João Paulo II. Queremos fazer a homenagem ao Papa. Porquê? Porque foi o Papa dos jovens, foi o Papa que fez uma abertura, uma movimentação com os jovens, que levou a cruz e o Evangelho, a boa notícia, aos jovens. E é por isso que queremos fazer essa homenagem singela, bela e merecida ao querido beato João Paulo II. Este espetáculo implica 5 músicos, 22 jovens em palco e 15 jovens na parte logística. São de várias zonas do Porto, com vivências diferentes, mas que se uniram em torno deste projeto. É um meio que, de facto, certamente, de uma forma leve, de uma forma concreta, de uma forma alegre, de uma forma, penso eu, que atraente, de facto, suscita e é um sinal neste caminho de conversão para todos os homens e mulheres e também, obviamente, para a juventude, que será, sem dúvida alguma, um primeiro sinal para que nós nos orientemos neste caminho que Deus nos chama. O padre Francisco Pereira interpreta o papel de Jesus Cristo neste musical. Uma personagem que quer cativar e alegrar os espectadores. Procura transmitir uma mensagem, que é a mensagem de Jesus Cristo, dizendo que, de facto, Ele não quer que nós nos resignemos, que nós percamos a esperança ou que nós, de facto, nos limitamos da nossa missão, mas quer que nós, com toda a alegria, com todo o entusiasmo, sobretudo neste ano da fé, fazermos crescer essa confiança nele e na sua mensagem para que façamos um mundo melhor. Nesta peça de teatro, a personagem de Jesus Cristo divide o protagonismo com a personagem da felicidade. Eu acho que ninguém sabe o que é a felicidade. É uma busca intensa, nós continuamos a vida toda à procura da felicidade e a felicidade faz aos pouquinhos. E eu neste papel, tento mostrar um bocadinho que se calhar a felicidade, apesar de ser uma busca intensa e talvez eterna, é uma busca que se calhar dá os seus frutos nos momentos mais importantes e se calhar às vezes os mais pequeninos momentos que fazem toda a diferença. Uma peça cheia de cor, som e luz que pretende cativar desde o primeiro momento os espectadores. Para os atores, músicos e técnicos, a experiência tem sido muito enriquecedora. Tem sido muito bom, acima de tudo, conhecer pessoas fantásticas. Tenho conhecido pessoas fantásticas com diversas maneiras de viver a alegria e eu acho que é disso que se trata, é isso que faz falta também nos dias de hoje, esta fé, acreditar que é possível sermos felizes. Este musical marcará presença nas Jornadas Mundiais da Juventude em julho, no Rio de Janeiro. Até lá, os ensaios e os espetáculos já feitos têm sido bem recebidos pelo público. Público esse que não tem necessariamente de ser só jovem.
É para os jovens e dos jovens. É para toda a gente também. Isto surgiu assim... Isto deu passos, foi dando passos muito, muito pequeninos, foi avançando. Inicialmente era uma coisa muito simples, muito básica para os jovens e também dos jovens, mas depois foi avançando e agora é para toda a gente. Para toda a gente mesmo. O sucesso deste musical surpreende aqueles que o idealizaram. Pensado para durar apenas umas semanas, tem já prevista uma longevidade de pelo menos 2 anos. Estará em cena no Fátima Jovem no dia 4 de maio. Até lá, a agenda está já preenchida. Jovens de todo o país peregrinam a Fátima no primeiro fim de semana de maio. É no Fátima Jovem que acontece no Ano da Fé e antecipa o ambiente da Jornada Mundial da Juventude. Ide e fazer discípulos é o tema proposto. Fátima Jovem é a oportunidade de sentirmos que Maria nos guia no caminho da fé. Sentirmos, juntamente com milhares de jovens de todo o país, que estamos em comunhão com eles, que não estamos sozinhos e somos todos apóstolos de Cristo. E este ano vai ser especial, vamos estar no Ano da Fé a viver com Maria todas as atividades e fazer esta entrega completa a Maria e ao Espírito Santo. Vamos sentir isso. É a primeira vez que eu vou ao Fátima Jovem e estou muito entusiasmada. Os testemunhos são de extrema alegria e de aprofundar a fé. É isso que eu quero sentir. Neste ano da fé quero ir a Fátima e aprofundar a minha fé, aproximar-me de Maria e escutar o que ela tem para me dizer. Quero entregar-me e partilhar a minha alegria de ser cristã com os outros jovens. Quero no silêncio da oração ou na alegria de musicais e de workshops, quero divertir-me e voltar com a minha fé totalmente renovada. A Peregrinação Nacional dos Jovens a Fátima acontece nos dias 4 e 5 de maio. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Agora as propostas saídas do Concílio Vaticano II sobre o laicado na Igreja. Teresa Messias é professora de Teologia na Universidade Católica Portuguesa e hoje convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde. Olá, Paulo. Obrigado por estar neste programa. Obrigada. De que forma é que o Concílio Vaticano II introduz, de facto, esta temática do laicado na Igreja, do ser leigo na Igreja? Esta temática é precedida de um aspecto muito interessante, que é a afirmação do povo de Deus como uma realidade de pessoas com igual dignidade. Isto é um ponto muito interessante porque marca um grande confronto com uma ideia da Igreja que precedia esta eclesiologia, que era a Igreja vista como uma sociedade de desiguais. Portanto, o clero de um lado, com um grande poder e uma grande missão de governar e de dirigir, e depois um grande séquito de pessoas batizadas, mas que não tinham igual dignidade dentro do espírito da Igreja. A revolução eclesiológica do Vaticano II vai mudar isto. Todos com igual dignidade, dignidade como membros, como participantes de Cristo. É Cristo quem dá a dignidade. Não é o cargo, não é a vocação, nem sequer o sacramento. E depois dignidade na própria ação, na própria vida, na própria atuação, quer intra-eclésia, quer extra-eclésia. E, portanto, esta nova configuração da eclesiológica permite ver o leigo como alguém com uma dimensão fundamental na sua identidade de crente e no seu trabalho apostólico, a par do bispo, a par do padre, a par do religioso, sem se confundir com nenhum destes. Não é? Com uma identidade própria, não é? Com uma identidade própria, exatamente. E essa identidade é afirmada no documento da Igreja, onde se fala da identidade da Igreja, onde se fala dos vários setores que a compõem. Inclui-se aí, na Constituição Lumen Gentium, o que se diz acerca do leigo, como uma das partes. Sim, os leigos na Lumen Gentium, a definição é mais uma descrição que uma definição propriamente ontológica ou essencial. Descreve o leigo como aquele que não participa do sacramento da ordem e que não é religioso. E há quem diga essa uma definição pobre? Há quem diga que é um duplo não à partida, o que não é nunca agradável definir algo pelo não. Mas depois a seguir vem uma dimensão positiva, que é aquele que, sendo batizado e participando do sacerdócio de Cristo, então é também por causa disso capaz de cooperar na vida da Igreja, temos números 32 e 34, e por isso ele realiza uma participação na vida e no mundo sacerdotal de Cristo. E isto é pela positiva. Então, o leigo aparece agora como aquele que
por mandato de Cristo e em vinculação íntima com Cristo, têm uma dignidade no seu exercício da fé e no seu exercício da manifestação do testemunho crente que é igual em dignidade e em valor para a própria vida da Igreja, igual ao bispo, igual ao padre e igual ao religioso. Não lhe é retirado nada do seu valor enquanto crente. Não está menorizado. A definição está pouco trabalhada e há quem diga que ela pode ser e deve ser mais aprimorada, que pode e deve ser desenvolvida. E foi retomada posteriormente, sim, em documentos posteriores. Portanto, aliás, a própria eclesiologia do Vaticano II foi retomada e foi densificada nos anos seguintes. O que hoje nós chamamos de eclesiologia de comunhão não vem propriamente neste documento que é a Lumen Gentium, mas estão cá as bases para este aspecto da igual dignidade a partir de uma única realidade que é a participação na vida de Jesus Cristo e no ser que é Cristo, ser em Cristo. Isso é que dá dignidade. E aí que se afirma a unidade na diversidade, ou seja, a realização da experiência crente de cada um, independentemente do serviço que é chamado a desempenhar. Exatamente, porque este serviço tem a ver com uma dignidade que é carismática. É um serviço que tem a ver com as graças que o Espírito Santo dá e cada um tem uma missão própria. E, portanto, a ideia que antigamente se fazia antes do Vaticano II, que talvez houvesse um estado de perfeição, que era um estado de mais perfeição, que era a vida religiosa. Os leigos apareciam nesta concepção de haver uns estados mais perfeitos que outros, talvez como um estado menos perfeito, digamos assim. Porquê? Pela sua relação com o mundo. Porque havia esta ideia, de facto, negativa, que o mundo era o lugar da tentação, o lugar do maligno, o lugar onde nós nos pervertíamos. O Vaticano II muda tudo isto. Não, o mundo é o lugar, fonte de santidade, é uma fonte de santidade. O mundo é o lugar onde Deus está para transformar tudo para o reino de Cristo. O mundo é o lugar onde nós nos encontramos com a graça de Deus. Não é o lugar da tentação, não é o lugar do demónio e não é o lugar da perversidade, por definição, mas é o lugar da transformação de tudo em Cristo. Não quer dizer que não haja tentações, não é? Mas não há lugares maus no Vaticano II. Nenhum lugar é mau à face da terra. Cria-se, ou acontece aí também uma reconciliação com tudo aquilo que existe? Com tudo aquilo que é a pessoa, é a nossa relação a Cristo, é a nossa relação com o mistério pascal de Cristo, é na medida em que nós nos incorporamos ao mistério pascal de Cristo, que levamos esta capacidade entre nós para, estejamos onde estivermos, seja qual for a nossa vocação, e no Estado laical ela é de serviço nas realidades do mundo, históricas, sociais, culturais, aí está a acontecer a santidade. Seja em que sítio for, seja numa discoteca, deixe-me ser um bocadinho mais ousada, seja no mundo do desporto, seja no mundo da moda. Um cristão que está no mundo da moda está no seu local de santidade. Não tem que se menorizar, não tem que achar que o convento é que é melhor, não tem que achar que estar nas capelas todos os dias é que é melhor. Esse é o seu lugar de transmissão de Cristo. E aí tem que estar Cristo. Essa é uma proposta do Concílio Vaticano II que acredito tenha constituído de alguma forma, uma revolução em relação àquilo que era a ideia pré-conciliar. Ao longo destes 50 anos, de que forma é que foi acontecendo a recepção dessa proposta do Concílio? Ao longo de vários documentos e de muito trabalho da teologia também, mas eu estou a lembrar, para citar o Christe Fidelis Laici, que é um documento que revela esta dignidade dos livres e fiéis em Cristo como cristãos incorporados sacramentalmente em Jesus Cristo pelos seus batismos, mas depois livres e fiéis para, nas realidades do mundo secular, terem uma dupla tarefa. Dupla porquê? Porque também a Igreja não quer só os leigos a trabalhar no mundo para transformar o mundo, o que significa, e não é pouco, uma dignidade profissional e uma competência profissional de excelência, uma competência ética e moral desenvolvida, um cuidado às realidades políticas e sociais. Não é só aqui, embora isto seja muito importante. Também desenvolve muito a dimensão do próprio serviço à Igreja. Os leigos também têm um papel relevante na própria estrutura da Igreja, nas suas decisões, nos seus elementos de sinodalidade, de decisão interna. E vão tendo possibilidade de concretizar esse papel? Nos cargos. Se eu estou aqui hoje, devo ao Vaticano II. Porque foi o Vaticano II que abriu, e os documentos posteriores, a possibilidade dos leigos estudarem teologia. Antigamente os leigos... E de ensinar a teologia também agora, não é? E de ensinar a teologia. Portanto, eu própria sou um fruto, digamos assim, do Vaticano II nesta minha presença aqui. Mas a Igreja trabalhou, sobretudo, em dinâmicas de procurar uma introdução dos leigos par a par, ou ombro a ombro, em termos de corresponsabilidade, de prática do sensus fidelium, isto é, de os ver como autores do próprio discernimento da Igreja, que ajudam a Igreja a encontrar a verdade. Não são só os bispos que exercem um discernimento em relação aos leigos. Os leigos, em conjunto com a hierarquia e com os outros Estados, os religiosos, em conjunto buscamos a verdade e procuramos ver o que é que Deus quer de nós. Por isso, os leigos têm que estar nas estruturas da Igreja, têm que estar nas instâncias de discernimento, têm que ser chamados e ouvidos, porque se não os ouvirem...
há um elemento que falha na busca da verdade, aquilo que Deus quer para nós. E aquele maioritário, se calhar, não é? Pelo menos é aquele que, sendo o maior número de crentes os leigos, são aqueles que depois, na realidade do contacto com o mundo, depois têm que ver com esses discernimentos e têm que levar para o mundo essas buscas de verdade que a Igreja faz. Portanto, eles têm necessariamente que ser ouvidos. Assim, deixe-me só dizer uma coisa muito interessante. São Bento tem uma regra, deve conhecer a regra de São Bento, que diz determinadamente uma coisa muito bonita. Diz que o abade, quando faz um discernimento a respeito da sua comunidade, deve sempre ouvir o membro mais novo que está na reunião. Nós diríamos, mas então, é o que tem menos dignidade na ordem das igrejas e, sobretudo, das ordens religiosas antigas. Os mais velhos são os que têm mais peso. E diz, não, porque o Espírito Santo gosta de falar pelos mais novos, por aqueles que aparentemente não estão revestidos de tanta autoridade. Mudando o que deve ser mudado, eu aplico isto um pouco à questão da Igreja dos leigos. Por que não ouvir os leigos? Porque são os membros aparentemente com menos responsabilidade? Não, eles têm idêntica responsabilidade na ação da Igreja. Este é que o Vaticano mudou. Eles são igualmente corresponsáveis da missão da Igreja. Não são menos, não são menores. Não são uma partezinha daquilo que a Igreja é. Uma parte, sem dúvida, significativa e muito importante, e um desafio que o Concílio deixou, que nós continuaremos a analisar de hoje a 8 dias, quando nos voltarmos a encontrar aqui no programa Eclésia para este espaço em que recordamos os conteúdos saídos do Concílio Vaticano II. Já amanhã, outros temas que marcam a atualidade religiosa estarão neste programa da Igreja Católica. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.